Tem uma outra informação. A segunda turma do STF manteve a prisão de Henrique Vorcaro e Felipe Cansado, pai e primo de Daniel Vorcaro. O ministro Gilmar Mendes votou para enviar Henrique para domiciliar e pela soltura de Felipe, fazendo várias críticas às autoridades que conduzem o caso Master, comparando com a Lava Jato. A produção separou essa manifestação. Acompanhe. Mário, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. A rigor, é distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Mas de modo que... Recebendo a rede Jovem Pan, André Mendonça rebateu, afirmando que não age baseado na mídia. Acompanhe. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse... Não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. Deixa eu só fazer algumas pontuações. Primeiro que nós não estamos julgando o caso. Aqui nós estamos julgando os critérios de uma prisão cautelar. Exatamente. Nós não estamos julgando Lava Jato. Não estamos julgando estamos julgando o Henrique. Não, nós estamos julgando a prisão. Os motivos da prisão. É isso. Os fundamentos da prisão. É isso. É disso que se... De uma organização em atividade. Exatamente. Até porque nós já tivemos oportunidade de ter muitas discussões a propósito dessa temática. Como funcionou ou deixou de funcionar o Banco Central, como funcionou... Não estou julgando o Banco Central. Sim, como funcionou ou deixou de funcionar... Houve corrupção no Banco Central. Não. Há pessoas afastadas do Banco Central. Como funcionou ou deixou de funcionar a CVM, que até recentemente estava funcionando com menos 3 diretores, numa indústria que é extremamente... ativa, eu tive a oportunidade de olhar, talvez seja uma das indústrias mais ativas, a dos fundos financeiros, são mais de 30 mil fundos em funcionamento. Tudo isso tem que ser... Há muita água para passar debaixo dessa ponte. Com certeza. E muitas falhas que, de fato, precisam ser consideradas em toda a extensão. Nós mesmos, aqui na turma, tivemos vários debates, Vossa Excelência, inclusive, me acompanhou, ou eu acompanhei Vossa Excelência, na questão dos precatórios, da compra dos precatórios em relação à questão do setor sucroalcooleiro, que, de alguma forma, também deságua aqui. Certamente tem... Ministro Gilmar, esse caso, eu me assusto a cada dia. É uma novidade a cada dia. Sim, mas, portanto, o que nós estamos discutindo aqui é o fundamento para a prisão preventiva. É disso que se cuida. E aí, de fato, nós vamos continuar na divergência. Por quê? Porque entendo que, e Vossa Excelência, inclusive, agora aduziu elementos que não estavam no seu, inicialmente no seu despacho. E eu chamei a atenção. Os tais integrantes da turma, e graças, inclusive, à sua ação, com o encarceramento de vários deles, e essas decisões foram referendadas de forma unânime pelo colegiado, nenhuma dúvida. Como também em relação a Daniel... Gilmar, eu prendo a turma, os operadores, não prendo os mandantes. Não, a discussão que se colocou e que se coloca aqui é exatamente sobre Henrique Vorcaro e
Felipe Vocaro. E aí, em relação ao Felipe Vocaro, inclusive tive a oportunidade de detalhar o debate que se faz sobre a temática envolvendo aquela grande operação do BTG, em que isto foi esclarecido. E a discussão aqui é sobre a adequação das medidas tomadas, as mais radicais, de prisão provisória. De novo, volto a dizer, nós não estamos julgando... Eu lamento eles estarem presos, ministro Gilmar. Não. Eu lamento. Nós não estamos julgando o caso. Estamos julgando a prisão. Nós estamos julgando só os motivos que ensejaram a prisão. É isso. E aqui, então, nós vamos continuar nesse ponto da divergência. Senhor presidente, pela ordem, Por favor. É só uma questão de fato, e jamais, ministro Mendonça, eu desrespeitaria Vossa Excelência fazendo confronto de razões durante um voto. Até porque não é o caso, acho que, sinceramente, ministro Gilmar, não é o caso. A minha questão não precisa da minha concessão. Eu acho que não é o caso, doutor Pacheco. Mas eu estou falando de questão de fato. Mas você já não quer ouvir antes? Questão de fato. Eu li com atenção aqui. Não, mas eu estou falando... Vossa Excelência hoje se fez sustentar em um relatório de 80 páginas que chegou hoje. Eu nunca vi isso. Nós estamos falando de prisão. Isso é questão constitucional. A defesa não pode falar 2 minutos? Não é o caso, não é sustentação. Questões de fato, Excelência. Por favor, doutor Pacheco. O relator está indicando. Então, a rigor... Não, e esse ponto já foi pontuado no meu voto também. Não, mas é questão de fato que o voto de Sua Excelência está errado. Questão de fato. Não, Vossa Excelência está errado em questão de fato. Que fato, doutor Pacheco? Todos os pagamentos feitos relativos ao contrato foram submetidos à Procuradoria-Geral da República porque a polícia não é confiável. Direito. Tá, desculpa. O senhor disse que houve lavagem, mas todos os pagamentos foram por pessoa jurídica, todos. Por favor. Agradecemos, doutor Pacelli. Mas então eu estava simplesmente pontuando que aqui, e nós vamos continuar então nessa divergência, porque não se trata, a rigor, de discutir fatos graves que já ocorreram e que nós já reconhecemos, inclusive nas prisões anteriores que Vossa Excelência houve por bem decretar, como a do Fabiano Zettel e do próprio Daniel Vocaro, mas de discutir a própria fundamentação. E, de fato, considerando os antecedentes que temos, é muito importante que nós fiquemos atentos aos fatos, à fundamentação, porque podemos dar ensejo, como já tivemos no passado, de fundamentações genéricas que justificam. Que não é o caso. Eu até, ministro Gilmar, eu faço questão de publicar minhas decisões. Sabe por quê? É uma forma da sociedade criticar minhas decisões. Não, mas Vossa Excelência não tem alternativa. É a lei que manda. É a Constituição que manda. Vossa Excelência não escolhe se publica ou não publica a decisão. Não. Tem decisão que é pública e tem decisão que eu posso manter em sigilo, reservado aos magistrados. Não, mas a rigor... É distinto. Não, mas a rigor as decisões têm que ser publicadas. Não, nem todas. Inclusive para o controle geral e o controle social. Fico feliz que Vossa Excelência estimule isso. Não, é fundamental. Fico feliz. Mas de modo que eu quero pontuar, com todo o respeito, que nós vamos continuar divergindo em relação a isso, e acho que é preciso ter cuidado na condução desses procedimentos investigatórios. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora, é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Eu não vou transformar o certo em errado e nem vou admitir que isso seja feito. Então,
a investigação, no que depender de mim como relator, seguirá seu curso. Interessante a questão da delação. Eu sempre disse para os advogados, não estou preocupado com delação. Não, primeiro que eu não prendo para fazer delação. Não me permitiria isso. Não dormiria tranquilo se eu fizesse isso. Em segundo lugar, que a delação é um ato de vontade da defesa. Alguns advogados vêm para mim, mas você não vai pegar todo mundo? Eu falei, eu estou preocupado em pegar o que a investigação determinar. Não estou preocupado se será todo mundo ou não. Estou preocupado com o que a investigação vier a esclarecer. Até porque a lei, na verdade, não dá a Vossa Excelência esse poder. Não, não dá, nem me arvoro, porque em outros casos, nós temos visto atuações dessa JAES. Não na minha relatoria. Não na minha relatoria. Eu não sei onde ocorreu, mas, de qualquer forma, nós disputamos isso muito aqui na Lava Jato e de fato, as combinações entre advogados... Eu fiz os registros aqui desses fatos que vieram... Ao mesmo tempo, fazendo justiça, não é o advogado que deixou o caso, Juca. Mas me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. É interessante que está tudo muito invertido, né? Totalmente. Totalmente, porque... A rigor, Vossa Excelência não tem sequer competência, enquanto relator, para celebrar... Não celebro, eu homologo. Eu não vou, só que eu não... Me parece que... Não, e até, de certa forma, um descaramento. É a Procuradoria ou é a Polícia Federal, exatamente, segundo o nosso entendimento. Exatamente. Então, me parece que... Não, eu não participo, faço questão. A defesa até apresentou a primeira proposta de delação, eu não quis acessar, ministro Gilmar. Entendeu? Até porque há uma perspectiva, parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Não, eu acho que todos nós devemos zelar para evitar ensejarmos não só a nulidade, mas a hipótese de suspeitas sobre a condução do... E mais que isso, ministro Gilmar, tentativas de obstaculizar as investigações. Não, e isso é grave. Gravíssimo. Gravíssimo. E por isso que desde sempre eu tenho falado que, nesse caso específico, quando começaram as diversas imputações, que nós tínhamos uma crise no sistema. Não é por acaso que a concessão da carta bancária para esta entidade foi negada pelo Ilan Goldfein, quando era presidente do Banco Central. Isso só foi concedida posteriormente. E depois nós tivemos uma série de questões graves em torno dessa temática, como estamos a ver aqui, inclusive a condução que Vossa Excelência mostrou de uma teoria dos jogos destinada a, eventualmente, abocanhar uma parte significativa do Fundo Garantidor do Crédito. Certamente, tudo isto existe e é extremamente sério. Mas o debate se cinge a essa questão dos fundamentos da prisão preventiva desses dois investigados. E, nesse ponto, eu estou pontuando a divergência. Ouço o ministro Cássio. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes, cumprimento o ministro Luiz Fux, cumprimento o ministro André Mendonça, a subprocuradora doutora Cláudia Sampaio Marques, os advogados presentes, servidores, boa tarde a todos. Senhor presidente, não faria juntada, farei a juntada de voto, não faria a leitura do voto, mas alguns pontos eu queria deixar claro. É bem verdade que o tempo passou
e que algumas semanas se passaram desde a data da prisão. Mas eu vou me permitir, principalmente diante das preocupações trazidas por Vossa Excelência, a proferir o meu voto em relação aos requisitos da prisão. E, conforme já tinha uma convicção formada à época, e agora, da mesma forma, não tenho como destoar do eminente relator, que deixou bastante claro que estão presentes os requisitos da prisão. O que Vossa Excelência trouxe hoje, e é da cultura da segunda turma, mas, geralmente, quando é proposto pelo próprio relator, diante do passar desse tempo, esses requisitos permanecem ainda rígidos para a manutenção dessa prisão ou para a substituição dessa custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Qual é a minha preocupação neste momento? Eu não tenho condições, e falo isso abertamente, de aferir sequer se uma medida desse JAES pode prejudicar o andamento das investigações. Eu não sei o que está em curso nesse momento. Então, eu vou me limitar e, de uma forma muito objetiva, a referendar a prisão decretada pelo eminente relator, mas confiando, assim como confiei em Sua Excelência em relação a esse decreto, que, diante do pedido que já existe da defesa, nos autos, dos argumentos da Polícia Federal, que necessitamos ter esse acesso mais amplo para fazer esse cotejamento, no momento apropriado, eu tenho absoluta convicção que o eminente relator fará essa aferição. Aferição essa que eu não tenho condições de fazer nesse momento. Volto a dizer, eu não sei se isso poderia provocar alguma ruptura no curso das investigações, mas louvo o que trazido pelo ministro Gilmar Mendes, que é uma preocupação típica da segunda turma, de diante do passar do tempo, se esses requisitos permanecem ou não. Então, eu queria deixar bem claro que eu ainda estou naquele momento fotográfico, acompanhando o relator, mas tenho absoluta certeza que todas essas petições que foram atravessadas nos autos e os argumentos trazidos pela Polícia Federal, que não utilizaria absolutamente nem com razão de decidir, serão analisados pelo eminente relator e, no momento apropriado, trazidos à segunda turma. Como voto, senhor presidente? Portanto, a turma, por maioria, referenda a decisão do ministro André Mendonça, tanto em relação à PET 15873, quanto a PET 15978, vencido parcialmente o ministro presidente Gilmar Mendes. É assim que procuramos.